Está gravando. Então, em nome da ICF Brasil, quero dar muito boas-vindas a todos que estão nessa sala. No momento, estamos com 71 pessoas, né? E o número continua crescendo. Né? Nesse tempinho que eu falei, já é 72. Bom, especial agradecimento à Eva, né? Que veio contribuir com todos os associados da Brasil, mas tem alguns também em várias localidades do mundo, né? Como o Rúbia, a Dulce e mais alguns outros que estão na sala. Que bom. Isso é a ICF, né? Muito da ICF, da gente poder conectar pessoas e aprender com muitas pessoas que são referências no mercado, né? Temos também como convidado especial, como cada um desses 8 webinários, temos um convidado especial que é o capítulo hoje do Distrito Federal, representado pela Rafaela, a presidente, a Valéria Branco, que é a vice-presidente, mas também alguns outros diretores. O Paulo, eu não sei mais alguém que eu talvez não tenha registrado todos os diretores, né? Então, também quero agradecer que vou estar fazendo um bate-bola muito especial, preparado e combinado o jogo com a Eva, né? Bom, e dizer para vocês assim, hoje é o último dos 8 webinários. Foi uma jornada incrível, assim, de audiência, de número de pessoas, a gente percebe engajamento dos associados, buscando excelência, buscando conhecimento. Foi fantástico. Para quem entrou em algum momento, né, após o início e que não pegou as informações iniciais, saibam que todo e qualquer associado da ICF Brasil, ele recebe e-mail com todos os links, acesso a todos os webinários gravados, tá? Então, no final de semana, esse webinar da Eva vai também subir para o YouTube da ICF Brasil. Só que ele, por enquanto, ele fica na condição de não listado, para dar o privilégio para nossos associados. Portanto, quem não for do Brasil, nos envie um e-mail para diretoria.desenvolvimento@icfbrasil.org, porque nós vamos estar compartilhando também com vocês todos os links, desde que você seja associado da ICF em algum lugar do mundo. Ok? Bom, então, né, hoje o webinar nós vamos estar falando, então, sobre um tema muito interessante, fechando esse ciclo, né, pessoal, de tantos conteúdos, das competências atualizadas. Hoje estaremos, então, falando sobre facilita o crescimento do cliente. Sem delongar mais, então, eu quero convidar a Rafa e também a Eva para que vocês assumam a palavra e fiquem à vontade, então, para conduzir o dia de hoje. Estou aqui para aprender muito com vocês. Obrigada, Wang. Pessoal, sejam muito bem-vindos. Então, eu sou a Rafa, presidente aqui do capítulo do DF, junto com a Val, nossa vice-presidente, o Paulo, que a Wang já trouxe aqui para gente, que é o nosso diretor de relacionamento com associados, e a Eugênia também, que está aqui com a gente como diretora de desenvolvimento. E também o Ricardo não pôde estar aqui hoje, mas colaborou com a gente. Então, boas-vindas. A gente tem certeza que vamos fechar com chave de ouro aí esse ciclo das competências, tanta coisa legal. E hoje a gente nem vai falar muito, porque já tem tanta coisa boa aí que a Eva trouxe para a gente preparou aqui com muito carinho para vocês. Então, a gente vai começar com uma parte mais teórica, mais de conhecimentos, a Eva trazer para a gente todo esse conhecimento e experiência dela, e logo em seguida, claro que vai ter uma parte prática, né? Não teria nem como não ter essa parte prática. E aí a gente preparou isso num formato que a gente tem certeza que gera muita curiosidade para muita gente. Então, nem vou dar muito spoiler para vocês receberem na hora e já conseguirem praticar e atuar bastante nesse sentido, tá bom? Então, sejam muito bem-vindos, que a gente troque muito e que a gente enriqueça ainda mais nosso conhecimento depois do dia de hoje. Então, eu vou passar a palavra para Perdão, Eva. uma palavrinha rapidinho. Eu deixei no chat, todo mundo registre. Quem quiser pedir certificados com e-mail, Core Competencies, tá a primeira palavra está no chat, tá? Salvem, por favor, tá bom? Tá E ao certo, final a obrigada. gente dá a última palavra. Desculpa aí. Nada. Eva, então, é com você. Eu vou começar a fazer a nossa projeção aqui também. E qualquer coisa, chame a gente aqui. Nós estamos acompanhando tudo aqui ao longo dessas 1 hora e pouquinho aqui com a gente. Obrigada, Rafa. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está na Europa. Que delícia estar aqui. Obrigada, ICF Brasil, pelo convite.
em especial a Wang por todo o apoio, pela costura, pela organização fantástica. E um super obrigado também para a ICF Brasília. A gente fez uma dobradinha muito gostosa para preparar esse webinário. A gente espera que realmente vocês vejam valor. A gente fez com carinho e pensamos bastante. Eu queria agradecer porque foi uma experiência muito rica. Muito bom ver tanta gente que eu conheço aqui, dá mais saudade ainda. Também tem pessoas que eu não conheço, então muito prazer para vocês que eu não conheço. Vamos lá, podemos entrar aí no primeiro slide. Esse aí é o meu nome, para quem não me conhece. Então, já fizemos a abertura. Bom, então pulamos a agenda. Pronto, daqui a pouco vai ter prática. É tudo que vocês precisam saber. Parte teórica e prática. Então, parte teórica. Essa é a reformulação da última competência nas competências revisadas. Imagino que todos vocês já tenham lido. Eu não vou ler todas as definições, eu vou deixar vocês lerem. Deixa eu só comentar o grande ponto como começa a definição. Começa com estabelece parceria. Já começa assim, né? A última das competências começa com estabelece parceria, assim como tantas outras competências agora, na versão revisada, já começam com esse foco na questão da parceria. Estabelece parceria com o cliente para transformar aprendizado e descobertas em ação. Promove a autonomia do cliente no processo de coaching. Vou deixar aí na tela para vocês irem lendo e eu vou comentando enquanto isso. Então, esse promover a autonomia é novo, né? E esse é o grande foco, essa é a grande novidade. Como vocês já tiveram nessa maravilhosa série que a ICF Brasil promoveu, colegas fantásticos falando das competências revisadas, das competências anteriores, vocês já sabem que neste processo de revisão das competências, nós tivemos uma simplificação das competências, mas elas ainda refletem muito do espírito do que a gente tinha antes. Então, elas não mudaram radicalmente. O que a gente tem são algumas mudanças mais sutis. Teve uma grande mudança, que foi a competência que vocês começaram lá atrás, que é desenvolve o mindset de coaching. Isso realmente é novo. O resto teve uma reorganização, simplificação. Curiosamente, a gente agora tem muito menos palavras do que a gente tinha. Eles tiveram também, como vocês já devem saber, cuidado em buscar uma linguagem mais universal, por exemplo, o que era intimidade agora ficou proximidade ou segurança. Porque intimidade, por exemplo, em português não tinha uma boa conotação. Então, a gente tem aí algumas nuances com a linguagem. Mas quando a gente vai descascando essa cebola, a gente vai vendo também outras nuances. O meu objetivo hoje com vocês é falar um pouquinho dessas nuances. Então, a gente tem que pensar o seguinte: por um lado, não mudou tanto, teve uma simplificação, mas, por outro lado, muda muito se a gente pensa em conceito de figura e fundo. O que é que ganha mais foco agora? Antes, as últimas competências, podemos ir para o próximo slide, por favor? Olha só, como é que era antes, né? Antes, as competências 9, 10 e 11 eram facilitando o aprendizado e resultados. Mas a gente tinha muito foco na ação. E hoje a gente tem muito mais foco no aprendizado, que é o que vai levar à ação. Então, a gente não pode dizer, não, antes não tinha a questão do aprendizado. Óbvio que tinha, olha lá o título de como era antes. Facilitando o aprendizado e resultados. Já estava ali.
Mas tinha um foco, uma ênfase em levar para a ação. E hoje o que a gente vê é cultivo do aprendizado e crescimento. Vê que não tem mais resultados no título do bloco de competência. E a gente agora tem uma competência que se chama facilita o crescimento do cliente. Então, a ação passa a receber menos luz. Não é que ela desapareceu, mas a gente não está tão preocupado em levar o cliente à ação, e sim em transformar aprendizado em ação, com autonomia do cliente no processo de coaching. E aí a gente não pode deixar de falar no código de ética, que também foi revisado, e eles andam juntos. E o código de ética, na última revisão, trouxe à tona mais ênfase para a questão da parceria, do lugar entre iguais. Esse lugar entre iguais ganha muita força no código de ética. Então, a gente tem que entender esse espírito que a ICF traz também para essa competência, né? Estamos trabalhando entre iguais. No código de ética, a gente fala muito de não ter mais a relação de poder. Ela sumiu, né? Então, quando a gente fala promove a autonomia do cliente no processo de coaching, a gente também, nessa autonomia, a gente está tratando ele como um igual, como um responsável. Então, são pequenas diferenças, mas que fazem muita diferença. Então, a gente pode ver que antes, por exemplo, na 10 você tinha a habilidade de desenvolver e manter um plano de coaching, era o título da competência, e hoje a gente já não está tão focado nisso. Próximo slide, por favor. Então, eu estou falando que a linguagem mudou, e evidentemente é sutil, mas quando muda a linguagem, muda tudo. É muito importante a gente prestar atenção na sutileza dessa linguagem que foi sendo modificada. Então, Eva, antes não tinha parceria? Tinha. Antes não tinha autonomia? Tinha. Mas olha como é que a linguagem muda. Por exemplo, eu pensei alguns dos comportamentos que a gente tinha listado em cada competência, no antes e no agora. Então, antes, o coach contribuía para a tomada de iniciativas. O coach consolidava a informação. Era papel do coach consolidar a informação. E olha só, era uma competência do coach estabelecer um plano de coaching e desenvolver metas com o cliente. Então, a parceria já estava lá, mas estava mais disfarçada. Parece, do jeito que estava escrito, que cabia ao coach estabelecer o plano e desenvolver com o cliente quase que como um coadjuvante. E a última tinha uma competência que dizia: requisita claramente do cliente ações que o movam adiante. Aqui a gente tem aquele ponto que eu estava falando de relações de poder. Ora, se você está numa posição em que você requisita claramente, você não está numa relação entre iguais. Você não está tratando adulto como adulto. Você está numa posição em que você tem o poder sobre o outro de requisitar claramente. Eu espero que a gente está num lugar de tanta sutileza que eu espero que eu esteja conseguindo transmitir. Se eu não estiver, coloquem no chat que a gente depois esmiuça um pouco mais. Hoje, isso tudo, você tem, numa das definições, você tem reconhece e apoia a autonomia do cliente. Então, o coach não consolida, nem estabelece, nem desenvolve, nem requisita. Ele reconhece e apoia a autonomia do cliente na concepção de metas, ações e métodos de responsabilização. Então, essa responsabilização do cliente veio para frente nesse jogo de figura e fundo. Então, esse é apenas um exemplo. A gente não tem tempo hoje de esmiuçar uma por uma e ver como é que a linguagem foi mudando, mas eu deixo para vocês
esse convite, porque o estudo das competências, ele não termina nunca, ele é para sempre. E é nessas nuances que a gente aprende. E é nessas nuances que a gente fica, mas peraí, será que é isso? Será que é aquilo? E aí a gente pode trocar com um par, a gente pode fazer um grupo de estudos, e aí a gente vai refinando a nossa compreensão, não só cognitiva, mas mais holística, desse espírito que está sendo transmitido nessa mudança de linguagem. Próximo slide, por favor. Bom, esse slide está feio, mas eu precisava de um slide para mostrar para vocês e falar dos marcadores. Então, ele vai ficar feio assim mesmo, porque ele tem uma funcionalidade para a gente. Para de compartilhar só um pouquinho, Rafa, por favor, porque eu sei que está todo mundo fazendo um esforço para ler, então, antes de todo mundo fazer o esforço, deixa eu explicar que maluquice é essa feiura desse slide. Vocês sabem que, para os candidatos para nível PCC, eles têm que passar uma prova para evidenciar que demonstram as competências em nível PCC. Vocês sabem que todas as competências elas têm um nível de expressão para quem busca o ACC, um nível de expressão diferente para quem busca o PCC e para o MCC. No ACC, a gente aceita que o coach foque mais no problema, no o que fazer. No nível PCC, nós temos já um foco no que, na situação, no problema e no quem é o cliente que aprende e transforma. E, finalmente, no nível MCC, a gente foca muito mais no quem é o cliente. A gente já não fala mais da situação. A situação vem como decorrência da transformação do próprio cliente. Então, no nível MCC, a gente está sempre falando desse quem. Para o nível PCC, nós temos os marcadores para os candidatos que fazem as provas via portfólio e também, hoje em dia, para quem faz prova num curso certificado pela ICF, a CTP, ele vai precisar passar, ele vai fazer uma gravação, 2 gravações dentro do curso e mostrar que ele já expressa as competências no nível PCC, ainda que ele ainda não tem as horas suficientes, né? Isso é só lembrando como é que funciona a ICF. Em 2014, para diminuir um pouco a subjetividade da análise, da expressão dessas competências, a ICF criou os marcadores para o nível PCC. E é muito curioso que, naquela ocasião, a ICF percebia que existia uma variação muito grande, sempre uma gravação ia para 2 assessors, e um às vezes reprovava e o outro não. Então, o que a ICF estava buscando era eliminar a subjetividade, e ela criou marcadores. O que eram os marcadores? Evidências comportamentais que a gente consegue observar numa gravação. Porque as competências, como eram escritas antes, eram subjetivas. Por exemplo, o coach dança com o cliente, tinha lá na presença. Ora, descobrir como é que é a dança no cliente numa gravação é muito complicado. Então, um cuidado que a ICF teve em 2014, quer dizer, na verdade foi um processo que culminou em 2014, ele começou muito antes, foi transformar essas competências em evidências comportamentais que nós, como avaliadores, poderíamos observar numa gravação. Então, ela transformou tudo em verbo. Faz, pergunta, explora, investiga. Ela fez isso tudo em verbo. E desde 2014, então, esses marcadores PCC são a régua para os candidatos. Eu fui treinada nesses marcadores na primeira turma que treinou assessors e venho trabalhando com marcadores desde então e estudando. Quem faz parte da comunidade de avaliadores independentes continua estudando. Todo mês a gente tem call para aprofundar o aprendizado. Esses dias agora, eu acho que amanhã ou depois vai ter um call sobre os marcadores revisados.
Então, é muito gostoso a gente estudar e ir aprendendo. Mas voltando, então, aos marcadores, por que eu estou trazendo eles? Olha que curioso. Os marcadores, então, foram a primeira vez que a ICEF pegou aquelas competências e transferiu em verbo. E essa experiência que a ICEF teve de transformar em verbo, ela serviu agora para a equipe que revisou as competências. Uma das grandes diferenças das competências revisadas para as anteriores é que elas agora estão também escritas em linguagem de ação observável. Não tem mais, estabelece uma dança. Ela já está em linguagem de comportamento observável. Então, os marcadores serviram de fonte de aprendizado para a ICEF revisar as competências. Tendo dito isso, o que eu vou propor para vocês? Deixa eu fazer um spoiler antes de eu propor, tá? O spoiler é o seguinte: quando eu terminar esse slide confuso, vocês vão usar os marcadores revisados num exercício. Esse é o spoiler. Num exercício bem legalzinho, que depois a Valéria e a Rafa vão explicar para vocês, ou a Eugênia, alguém da ICEF Brasília, com todo carinho, vai explicar. Mas então, antes da gente falar deles, vamos ver o que mudou nos marcadores. Porque os marcadores também foram revisados. Olha, essas competências foram simplificadas e diminuídas, os marcadores também foram simplificados e diminuídos, mas eles mudaram menos. Por quê? Porque eles já tinham essa linguagem. Tá? Então, o que eu vou mostrar para vocês é como eram os marcadores antigos, como ficaram os novos marcadores, para vocês verem como pouco mudou. E por que eu estou falando isso? Porque tem gente que ainda vai fazer prova, ai meu Deus, vai mudar tudo. Não muda tanto assim. Vocês vão... Tem gente balançando a cabeça. Então, tranquilize-se, porque em termos de linguagem de marcadores, eles meio que mudaram de lugar. É o que eu quero mostrar para vocês. Por isso que eu fiz uma tabela comparativa que está feia, mas que tem essa função. Tendo dito isso, agora vocês me desculpam pela parte estética e vamos lá para o slide maluco que eu criei. Então, do lado esquerdo, como eram os marcadores? No lado direito, como ficaram os marcadores? Os que estão em amarelinho, do Criando Competência, do Criando Consciência, que eram a competência 8, Criando Consciência, mas antes era 8, mas tinha 9, 10 e 11 depois, né? Então, o que era Criando Consciência nesses 3 marcadores veio agora para a nova competência 8, que é coach convida o cliente a declarar e ou explorar seu aprendizado. Sobre o que, é aquilo que eu falei antes, e sobre o quem. Então, ele veio para cá na competência 8. Ele virou o marcador 8.3, 8.2, 8.3. E depois, antes, o marcador de criando consciência, coach convida o cliente a ponderar sobre como irá usar o aprendizado obtido, também está aqui. Então, ele só mudou de lugar, mas eu estou mostrando para vocês que não mudou tanto. Agora, vamos ver o que eram as últimas competências ligadas a levar para a ação. Estão todas aqui. Gente, é só vocês olharem. Ó. A número 1 continua número 1, mas mudou a linguagem. Antes era coach convida ou permite que o cliente explore o progresso. Agora, coach convida ou dá espaço. Olha que bonito, dá espaço. Porque o permite vai para uma relação de poder. Eu tenho o poder de te permitir. Dá espaço. Então, é mais igual, né? A 9.2 antes era coach apoia o cliente em projetar quais ações. Simplificou, virou a 8.5 e atua em parceria com o cliente para pensar, planejar pensamentos, reflexões ou ações. Por alguma razão eu comi aqui, gente, desculpe. Mas vocês entenderam que ações após a sessão. Então, pensamento serve, reflexão serve. Não é só ação. Ele quer pensar entre uma
sessão e outra. Se a gente está facilitando o aprendizado, isso é uma ação. Uma reflexão é uma ação. Então, isso está muito claro, ele não precisa ir lá fazer alguma coisa. Tem um plano de ação SMART. Ele quer refletir, por exemplo. Já está bom dentro desse espírito. A última, ponto 3, era convida ou permite que o cliente reflita sobre os seus próximos passos. Virou 8.6. Coach atua em parceria com o cliente para planejar como continuará seu avanço. E assim vai. Só as últimas duas é que mudaram de ordem. Elas estão todas aqui. Antes, primeiro era atua em parceria de forma a encerrar e depois percebe e espelha. Agora, a percebe, espelha o progresso, virou a penúltima, celebra o progresso e aprendizado do cliente, e a que era a penúltima antes, para encerrar a sessão, está ainda com a mesma linguagem e virou a última. Então, vocês estão vendo que não mudou. Mudou alguma coisa na linguagem e mudou uma reorganização. Por que a gente resolveu trazer os marcadores? Porque eles ajudam a explicar, porque eles acabaram de ser divulgados em português. Nos outros webinários, a gente ainda não tinha os marcadores revisados, então é legal a gente compartilhar com vocês. Agora que já tem os marcadores revisados, revisitem também, ouçam as gravações, mesmo que vocês tenham participado, e olhem os marcadores, porque tem muito que aprender. E, por fim, porque a gente vai fazer um exercício com esses marcadores. A gente pode parar de compartilhar e antes... Interromper um minutinho, é a Thaís do capítulo São Paulo. Oi, Thaís. Tudo bem? Eu só queria avisar a todos os membros da ICF que a ICF São Paulo vai promover em dezembro um webinário sobre a atualização dos marcadores. Vão estar todos convidados, tá? A gente já começou a divulgação. Então é importante que todos saibam, não sei se todos saibam, tá bom? Desculpa aí dar mas é um convite a todos. Obrigada. Então, olha, vou avisando a vocês que hoje eu recebi uma nova versão dos marcadores, viu, Val? Um pouquinho antes da gente chegar. Pode ser que tenha uma ou outra vírgula diferente, tá? Mas eles hoje atualizaram, inclusive em inglês também, em todos os idiomas. Bom, antes da gente ir para o exercício, eu queria só falar... o espírito que está por trás do exercício, e aí vocês vão entender o exercício. No nosso bate-bola, Wang, Val, Paulo, Rafa e Eugênia, a gente viu que fazer esse exercício para vocês seria um convite para vocês olharem como olha um assessor através da lente dos marcadores. Eu não tenho que se julgar se é bom, se é ruim, se eu gosto desse estilo. Simplesmente eu tenho que ver, este comportamento está refletido aqui, sim ou não. Para um lugar em que eu desisto do meu julgamento, eu posso não gostar daquilo. Eu posso dizer, nossa, eu iria por um caminho completamente diferente, porque nunca você verá duas gravações iguais. Mas olhar com essa neutralidade que essa linguagem permite, está aqui e não está. E como é que o coach está respondendo ao que o cliente está oferecendo? Isso é muito importante, tá? Porque atuar em parceria, estou dando uma dica, hein? Para o dever de casa. Atuar em parceria significa responder ao que o cliente oferece. Rafa, com você. Tem pergunta aí. Aí eu não sei como é que vocês desejam fazer isso, se ficam para depois. Eva, a gente Oi. tem um período no final só das perguntas e respostas para poder pegar todas. Eu estou anotando Então, aqui, tá. mas aí você Então, que sabe. perfeito. Se você quiser Não, então tá ótimo. Então, Tá. vamos seguir. Vamos seguir. Então tá joia. Rafa, você coloca para a gente, por favor, o slide da apresentação do exercício. Então, gente, boa tarde, né? Primeiro, é um prazerzão estar aqui com vocês.
E a gente preparou um desafio, né? Eu vou explicar o que a gente vai fazer nos próximos minutos, tá? Então, assim, a gente vai colocar para vocês um caso, uma situação. Desse caso, vão surgir 2 áudios, tá? Então, vocês vão ouvir aqui, a gente vai ouvir todos juntos esses áudios. E depois a gente vai trabalhar nos grupos, né? No Breakout Rooms. E para isso, vocês vão receber a transcrição desses áudios, as instruções novamente. Então, daqui a pouquinho vai aparecer aqui no chat para vocês fazerem o download disso daí. E aí vocês vão trabalhar em grupos de 4 ou 5 pessoas, que vai ser separado para vocês, com o propósito de fazer essa análise dos 2 áudios, dos 2 atendimentos, e procurar, né, nessa discussão o que difere de um e de outro. Como resultado da discussão, a gente vai ter uns 18 minutinhos para essa discussão, mas vocês vão ter que produzir e trazer para a gente em formato de texto, em 2 linhas, uma coisa simples, né? Bem exercício de resumo, o que você me diz sobre isso em 2 palavras, em 2 sentenças, não em palavras, mas em 2 frases. Vocês vão trazer essa conclusão de vocês e postar no chat quando a gente chamar para a volta à sala maior, tá bom? Então, assim, essa é a visão geral do que vai acontecer. Pode passar para a gente, próximo slide, por favor, Rafa? Né? Então, eu vou apresentar qual é o caso, que a gente vai ter pedaços de áudio que seria a continuação desse caso. Tanto o áudio 1 quanto o áudio 2 são a continuação do mesmo caso, tá? Então, a gente tem aqui uma odontóloga que, após alguns encontros, né, e ela já tem muitos anos de carreira, ela está compartilhando com a coach dela que ela tem interesse em trabalhar com a gestão de tempo. Então, ela informa que ela deseja buscar essas formas de lidar melhor com a agenda dela, de trabalho pessoal, e que ela quer utilizar o tempo. Então, feita a contratação, vai explorar isso com o cliente, né? Esse é o cenário que já aconteceu antes dos nossos áudios. Vai se seguir com esse aprofundamento da questão. E a cliente, ela relata que ela tem se sentido muito cansada, ela está sem energia, né? Com a constante sensação de estar trabalhando bem mais que antes da pandemia. Será que alguém aqui se sente como ela? Imagina, né? Contudo, ela está se sentindo pouco produtiva, apesar de estar trabalhando muito. E ela está achando que o tempo dela não está sendo bem utilizado, está estressada. Então, a gente vai agora passar para vocês esses 2 áudios. Depois a gente volta aqui, aí a gente vai abrir as salas, tá? Então, agora o momento é de ouvir, é de prestar atenção. Lá no exercício, vocês vão ter a transcrição. Agora a gente vai ouvir o áudio 1. Só um segundinho enquanto a gente sobe. Você acaba de dizer que você está se sentindo estressada e com essa sensação de que você está desperdiçando parte do seu tempo, é isso? Isso. Eu tenho recebido vários pedidos de encaixe, de indicação de novos clientes, e aí eu tenho trabalhado bem mais horas do que antes. Eu acho que eu gostaria de finalizar, sabe, os casos dos clientes que eu já estou atendendo, até porque eu tenho levado mais tempo com eles do que o planejado também. E acredita que você pode fazer algo diferente do que você já está fazendo? Ah, sim, eu acho que sim. O que seria isso que pode lhe trazer mais organização e realização nessa situação? Eu acho que seria importante eu rever a quantidade de encaixes, talvez escolher melhor quais indicações aceitar e também quando marcar essas indicações, né? Na verdade, eu acho que eu tenho muita dificuldade em dizer não. Porque são pessoas que são indicadas por outros clientes, eu fico com receio de acabar perdendo oportunidades. Interessante. E aí selecionar melhor os clientes, organizar o início mais para frente. Tá. O que você pode garantir para que isso aconteça, Rafa? Deixa eu pensar. Acho que eu posso combinar com a minha secretária para incluir no máximo uns 3 encaixes semanais e só marcar novos clientes
conforme eu já for finalizando esses que estão acontecendo. Legal, eu gosto dessa ideia. E tem alguma coisa que pode atrapalhar esses seus planos? Ah, não, acho que vai ser tranquilo. Tá. Lá no início, você trouxe a agenda de gestão do tempo, né? Como que essa ideia que você trouxe agora está alinhada com o objetivo do nosso encontro? A gente conseguiu atingir? Eu acho que a gente conseguiu atingir, acho que essa organização vai ajudar sim a melhorar essa sobrecarga. Bom, então parece que temos um plano, né? Muito bom. E quando é que você planeja falar com a sua secretária? Eu acho que amanhã mesmo, acho que logo no começo do dia eu já sento com ela e já vejo isso. E o que você leva do nosso encontro de hoje? Eu acho que eu percebi que eu tenho que me organizar melhor, sabe? Acho que essa organização pode me ajudar, já que é uma coisa que eu tô vendo que eu não faço muito bem. Muito bom. Eu gostei, ótima descoberta. Bom, vamos encerrar agora, então, e amanhã cedo eu te mando um zap para te lembrar, pode ser? Combinado. Então, agora a gente vai colocar o áudio 2 para vocês, tá? E você consegue seguir, Rafa? Que o meu aqui não foi, tá? E você já põe o áudio 2. E a ideia desse áudio 2 é vocês, já tendo ouvido o primeiro, já ficar vendo o que vocês enxergam que tem aí de diferente em relação ao áudio 1. Então, agora eu vou compartilhar. Tá. Rafa, do que a gente conversou até aqui, o que você aprendeu sobre sua reação de estresse na gestão de tempo? Olha, com a pandemia, os encaixes eles aumentaram, né? Porque acabaram surgindo mais indicações. Mas eu acho que, na verdade, eu tenho muita dificuldade em dizer não. Porque são pessoas que são indicadas por outros clientes, então é mais delicado. Eu gostaria de entender melhor sua dificuldade em dizer não. Você acha que é valioso explorar esse ponto? Sim, eu acho que sim. Eu fico receosa de perder oportunidades, de perder clientes. E aí isso me leva a fazer menos exercício, eu negligencio o tempo com a minha família. Medo de perder cliente significa, então, sim para as urgências dos outros e não para as minhas necessidades. Se essa equação faz sentido para você, o que ela pode te ensinar? Nossa, faz todo sentido. Eu preciso respeitar mais os meus limites, ser mais cuidadosa comigo mesma. E eu tenho também que me perguntar o que eu ganho com isso antes de já dar uma resposta que vai acabar bagunçando minha vida, minha agenda, tirar o meu sossego. Essa é uma ótima pergunta. O que você ganha com as respostas que bagunçam sua vida e tiram seu sossego? Eu acho que quem ganha é minha própria cobrança. E o que você gostaria de negociar com a sua própria cobrança? Acho que tem casos e casos, sabe? E eu tenho que saber selecionar e priorizar melhor. Eu não preciso sobrecarregar a minha agenda só porque alguém me fez um pedido. Muito bom. Selecionar e priorizar para não sobrecarregar. Como você pode experimentar isso na prática? Nossa, eu realmente preciso praticar isso.
Eu acho que amanhã cedo eu já vou sentar com a minha secretária e revisar mesmo a agenda das próximas semanas. E também criar critérios de priorização, de atendimentos, só daqueles casos que têm mesmo uma urgência, sabe? E acho também que eu vou marcar alguma coisa com meu marido, que tem reclamado muito a minha falta de tempo com a família. Então, acho que já é mais uma ação. E essa sim é motivo de celebrar, né? Tenho certeza que você vai saber a forma certa. Que compromisso você quer assumir com você mesma, Rafa, para colocar esse aprendizado em prática? Ai, acho que eu vou dizer mais nãos. E também deixar espaços em brancos na minha agenda para aquilo que me nutre, aquilo que é importante para mim. Aqueles espaços que eu não vou mexer de jeito nenhum. Tá. E aí, falar em se nutrir. O que você percebe que você aprendeu em relação aos seus objetivos? Eu acho que nem é sobre ter tempo. É sobre saber usar esse tempo com consciência das escolhas que eu faço e com as escolhas que eu faço em relação aos meus sims e os nãos. E a partir desse insight que foi tão sábio, como é que você gostaria de encerrar nosso encontro hoje? Eu queria agradecer, né? Acho que foi muito importante. E também eu prometo contar as novidades no nosso próximo encontro. E já ir pensando sobre isso também. Muito bom. Muito bom. Val, você está no mudo. Obrigada, Rafa. A Rafa vai subir para vocês o arquivo, então vocês vão receber um arquivo que tem os marcadores, que alguém já tinha perguntado, tem as competências também, e tem tanto o caso quanto a transcrição dos 2 áudios que vocês acabaram de ouvir. Nos grupos, vocês têm o tempo para discutir e o nosso produto é trazer para a gente o texto que vocês vão já, quando a gente voltar, vai colocando no chat. Cada grupo vai trazendo para a gente no chat, tá? É isso aí. Dúvidas, perguntas sobre a atividade? Val, só um detalhe, tem os marcadores dessa competência, não todos. Isso. Né? A tarefa a gente está trabalhando agora só nessa competência. Ainda que vocês identifiquem outras, que eu espero que sim. Mas onde é que estão os marcadores desta competência? Perfeito. Já está no chat. Desculpa. Quanto tempo? Vocês vão ter 18 minutos, tá? Vamos até, a gente foi um pouquinho. Vamos tentar fazer em 15 minutos, vocês topam? Acho que dá tempo de fazer esse bate-bola com 6 pessoas em 15 minutos para a gente voltar. Então, o Wang vai abrir para a gente a sala. Já está engatilhado. Falando já, eu já disparo. Podemos? Eva quer falar alguma coisa ou já podemos começar? Pode. Valéria, só para avisar que só tem um arquivo por enquanto aqui no chat, tá? O arquivo é um PDF que tem todos esses conteúdos já trabalhados para vocês, tá aí? Então tá bom. Achei que tinham sido. Bom? Obrigada. Não. No final a gente vai mandar os slides como prometido, mas só no final para não ter spoiler, né? Okay. Então pronto, pode começar. Quantos minutos eu trago eles de volta? Traz com 15, que a gente, okay. Olha mais só. tempo para perguntas. Não, é isso que eu queria dizer. Eu já adiantei bem o que eu ia falar depois, Val. Então, se você quiser... Mantém os 19 que a gente tinha falado. Pode manter. Então, mantém 19 minutos, trago eles de volta, isso. Ok? Então, tá bom, pessoal. Quando vocês verem um pop-up, aceitem, tá? Ir para a sala, ok? Vejo vocês daqui a pouco, porque eu não vou para as salas, tá? Até já. Não, mas eu não vou. Então, é só não aceitar, tá, Eva? Tá bom. Ok. Também vou ficar por aqui junto. Tem pessoa que está entrando e saindo, então alguma sala pode acabar não ficando com os 4.
Tá. É. Mas podia ser menos gente. A gente não tinha problema com menos, não. A gente só Tá bom. quis. Tá? Acho que foi só o Cláudio que pediu por conta da questão. Uhum. É porque distribuição tá 4 a 5. Mas se alguém não Tá. aceitar da sala de 4, a sala vai ficar com Uhum. menos. Tá. E você consegue. Agora tá só a gente aqui, né? Você consegue ver essa diferença. Tem 8 Consigo. pessoas que não aceitaram. Os 8 que estão aqui são os que não foram. Tem o Cláudio, acho que a Magda. Agora tem 7 na nossa sala, tirando 7, porque nós. saiu mais uma pessoa. O Isso. Cláudio já avisou que não podia porque tá com uma questão de hospitalar. A Magda, que eu não sei o que foi, e tem esse Federação Internacional aqui Que é São de Paulo. Desenvolvimento. Tá. Ok. Vocês deixam eu comer um pouquinho? Fica tranquila. À Eu vontade. fiquei tentada em entrar, mas eu falei, eu preciso respirar. Aí eu parei. Não, fica aqui. Então, Val, eu ia ter que explicar tudo, foi aquilo que eu te falei, os marcadores eu ia ter um tempo, eu precisava de um tempo, mas eu já, com isso, eu adiantei muito Não depois, tem para problema, depois, não. tá? É que a Então, gente naquele bate-papo falou, o antes e o depois eu joguei lá, mas essa ordem podia ser tudo antes, tudo depois, não tem problema. isso. Respirar. Eu tenho a sensação que eu não respiro tem uns 3 dias. A vida tá assim, com tudo que tem direito. Ô, Val, Oi, eu caí na hora que você estava distribuindo o grupo. Ai, eu tô distribuindo você, Marcina. Eu vi que ela caiu, eu botei ela de volta, mas nem deu tempo pra falar, ela já tá indo. Tá. Eu coloquei ela numa sala onde tem 2 pessoas só, porque coincidiu de ser a sala onde estaria Eva e mais uma pessoa. As 2 pessoas não vão. Aí a sala ficou com 2, eu distribuí ela para lá. Tá jóia, tá jóia. Gente, tô quietinha, que eu tô baixando o arquivo do final, tá, Val? Pra gente mandar. Tá. Gente, esse evento dia 26 e 27... Arquivo do final? A gente vai mandar os slides. Os No slides? finalzinho a gente manda pra Ah, eles, tá. só porque as pessoas estavam perguntando de tudo. Aí eu falei, Na vou PC mandar eu os falei, que slides. outro arquivo que falta? Entendi, Que o slide, entendi. Não, é porque aí eu me toquei disso, a gente não fez o geral. Eu falei, já aproveita que estamos nesse vai de manda coisa, já manda pra eles e fica ok. Ui. Mas olha, ontem eu e Rafa nos superamos na hora do almoço, né? Ninguém tinha agenda, eu trabalhei à noite, ela trabalhou de tarde, de noite, tinha não sei o quê. Falei, bora fazer! Gravamos ali a toque de caixa, mas foi, graças a Deus, deu tudo certo, né, Rafa? Rafa é show de bola, interpretação. Eu falei, ai caramba, vou ter que melhorar bastante isso. Rafa fazia com uma naturalidade, eu falei, ai caramba, eu na dureza de ler esse negócio, e a Rafa super Me joguem para a leve. sala 12, porque eu caí. Eu não Ó. quero comer, não, Eva. Bom proveito. Você falou de sala 12? É o Bob. 12, Wang. Bob homenageando os Ai, ancestrais, comendo torta de ricota alemã, tá, babies? Oh, delícia. Eu pensei que fosse um hop pop. Pessoal, que help que vocês estão precisando? O download. Não, o download você só vai conseguir na sala principal, tá? Quando voltar. Você não tá na sala principal, não? Não, Tá né? bom. Não, já está no nosso... Ok. Mas, Não são 5 pessoas? pois é, foi distribuído 4 a 5. Eu não sei o que aconteceu com a sala de vocês. Aproveitando que eu tô aqui, vocês gostariam de ser redistribuído para salas com mais pessoas? Acho que poderia, né, Flávio? O que você acha? Sim, porque Tá. uma das Então eu vou voltar para a sala principal e redistribuo vocês, ok? Combinado. Tá bom. Obrigado, Boa. Uhum. Não, Era, pronto. mas não rolou, ela voltou. A gente tava aqui, cadê o Wang? Marcianila Porque o caiu de Ghost novo. não passou para nenhuma de nós. E você Eu tá acho sem que ela som, não caiu, Wang. não. Acho que ela foi para alguma sala. Não, ela tá aqui. Então, Tá sem som, Wang. O Wang tá sem som.
Ah, tá. Não, é porque a conexão dela deve estar difícil, mas eu já enviei ela de novo. Deixa eu só dar um help nas Você outras tinha duas caído? pessoas. Não, você estava indo para outra sala. A Não, gente ficou é aqui. porque sinalizaram help, aí eu fui lá para ver o que que é. Não, então tá. Mas Só pra eu antes de saber. ir, deixa alguém como co-host, porque se cair alguém e Mas a entrar. gravação atrapalha. Ah, entendi. É, vai ter interrupção de gravação. Estou procurando onde é que está o povo que era para estar aqui. Cadê? Uai, e se eu falar que tem uma sala que não existe? Onde é que está o Flávio Kominski? Gente, eu estou olhando para todas as salas, eu não estou vendo ele. É para eu redistribuir, que ele pediu para redistribuir, que ele só tem 2 pessoas. Oxi. A gente não consegue ver, então não sei. Colocando o nome dele, não tem como procurar, né, pelo nome? Ele deveria estar nessa distribuição de salas. Eu tô cega? Gente, tem uma sala invisível? Como é que pode? Não tem ele. Deixa eu ver. Dores, Camila. Chegou mais alguém oi. aqui. Não, você a precisa de ICF alguma Brasil. coisa? Você me É chamou? porque a minha internet caiu e eu não Tá. tive tempo de baixar, usar Tá. as transcrições. Não, tranquilo. Eu também, a minha caiu. Tá, mas aí o que que você precisa? Tem que ser agora ou Cadê você o olhar na arquivo? sala principal você consegue? É o Você Eu arquivo. não precisa sei, agora? é porque como é que a gente vai discutir sem os Peraí, deixa eu Tá ver, eu sem vou a muito ruim. montar esse transcrição? arquivo para ver se eu consigo pegar esse arquivo para você. Pois é, eu estando nessa sala, eu não consigo pegar esse arquivo para você, Eu não estou Tá. conseguindo também, não. tá? Eu vou pedir para Então, alguém que consegue trazer para você esse arquivo, tá bom? Vou deixar essa sala e vou pedir para alguém do DF, tá? tá ótimo. Tá. Obrigada. Tá. Você já vai olhando eles e já vai fazendo. Isso, e aí vou fazendo comentários Tá. a Como é que partir você quer daquele que a olhar. gente, você vai seguindo nas perguntas? Quer que a gente, caso perceba que passou alguma, te fale? Por enquanto, eu só vi a da Carla sobre os marcadores de... Porque não tem uma lista de marcadores para MCC, se isso seria improdutivo. Por enquanto, foi a única que já está aqui. Vá. Tá. Aí Na depois eu sala, imagino que vão... na sala Peraí, 3, a Marcionila está pedindo o arquivo. E não aparece para mim quando eu vou para a sala 3 o arquivo, porque ele está no chat aqui geral. Então, como você tem na tua máquina, no teu computador, posso jogar para a sala 3 para você poder subir no chat deles esse arquivo? Pode. Vamos lá. Gente, eu sugiro fazer uma pausa na gravação. Por que não faz pausa na gravação? Essa parte ninguém precisa ver. É E complicado aí, de qualquer forma, porque você fica com o arquivo ou fica sem o outro, e quanto mais muda, mais complexo fica, viu? A gente esquece de gravar, aí depois volta, sobe o tá arquivo, bom, tá numa sala, não tá em outra. tá Por bom. exemplo, elas não pegaram o arquivo e estão em outra sala. Bom, É. já volto. Peraí. De qualquer forma, avisa enquanto Sabe você o que está me que tá colocando, que eu estou estranho? mandando para ela, eu estou mandando para ela no WhatsApp dela, tá? Que eu tenho a Marcionila. Deixa eu... Ah, tá bom. Eu já mandei para ela no WhatsApp dela, se der alguma questão aí, se eu não Gente, eu tô achando conseguir. muito estranho, não abre aquelas pessoas no breakout rooms. E quanto tempo falta? A Elva queria saber, só para a gente ter aqui na nossa organização. Tá. Nossa, ainda tem tempo. Lá, faltam uns 10 minutos Deixa eu lá, não é? calcular aqui. Um pouquinho mais. Peraí. O tempo que começou. Então, Que faltam 30 mais minutos para 9. encerrar o evento. Só Se pra você gente quiser que saber. puxe antes, é porque estava faltando 8 minutos para as 2. Então, em tese, está faltando 9 minutos e pouquinho, né?
Não, passou 9 minutos e tanto, e tá faltando 11. Então, se você quiser que puxe antes, você me diga a hora. O meu relógio está 2:01. Você me diz a hora que Se a você Eva quer. voltar, a gente pergunta. Eu acho que a gente pode voltar um pouquinho antes, porque ainda tem. Apesar que encerramento, você tem um fechamento diferenciado? Não. Você precisa de quanto tempo para Não, fazer o seu não. encerramento? É rápido, 2 minutos e o recadinho, a última palavra e o recadinho do evento, do dia 26 Tá, e não. 27. Porque eu imaginei que tipo sem encerramento, né? Não, Uhum. então vamos ver quando ela voltar. Qualquer coisa a gente volta uns 3 minutinhos antes, por aí. Você vai mandar aquele aviso de faltam 2 minutos, faltam 3? Eu vou deixar no padrão, falta 1 minuto na hora de puxar. Tudo bem, não tem problema. Aí deixa a Eva voltar se a gente adianta, porque ela vai ter mais 20 minutos pro restante do trabalho. Marcionila não olhou ainda, tá? Então, tá lá para ela. Ela não olhou lá no. Você avisou para ela que estava no WhatsApp dela que ela não Vou olhou. pra lá. Do não, não é? Do não, que foi onde ela, assim, eclodiu de muita consciência. Então... O Ang entrou, Marcelina, quer falar. Isso, rapidinho, Diga. só para te avisar que mandou para você o arquivo no WhatsApp, tá? Que ela não conseguiu entrar nessa sala, já te mandou no WhatsApp. Eu vou pegar meu celular então. Ok, obrigada. Se puder Ana. colocar no Obrigada. WhatsApp de Maricélia, Maricélia tem o meu. Tá. Você bota para mim, viu, Maricélia? Mandem diretamente no chat, já compartilho com todos vocês agora nessa sala. O que ela subir no chat, enquanto vocês estiverem na sala, está disponível para todas, tá? Tá. Vou sair para deixar vocês à vontade. É porque eu não tinha um arquivo, então não tinha como mandar para vocês, Viu? tá bom? Tranquilo. Até mais. Tá bom, então. Obrigada. Eu estava ouvindo vocês. Tava, então... O que você acha? Adianta, espera, porque a gente vai ter depois mais 20 minutos, não, uns 15 a 16 minutos para fazer os comentários e as perguntas. E tem a leitura, né? Então a gente fica com um pouquinho. Esperamos até 14h10, mais ou menos, ou terminamos daqui uns 3, 4 minutinhos? O que você acha? Eu acho que a gente falou, né? Então, mas a gente puxa de volta 14 e 19, então, com 19. Então, a gente, aos 18, já faz aquele aviso de que a sala será encerrada em 1 minuto. Porque aí dá, em 15 minutos. Se você quiser, eu leio, porque eu posso consolidar os comentários. Talvez não, isso tranquilo, né? Já lê, já Pode olha, deixar já fala. isso, eu já leio e faço os grandes comentários. Aí você passa para as perguntas, a gente só ajuda aqui no caso de passar algumas, se a gente achar que você pulou alguma, só para não perder ninguém. E depois você chama, a hora que você finalizar, você chama o Paulo, ele faz a leitura e depois volta para você fazer o seu encerramento. Tá, então deixa eu checar. Eu vou puxar eles de volta às 14h11, que daria 19 minutos, e 14h12 eles estão de volta na sala. Não, você vai puxar eles às 14h10, que eles voltam na sala no tempo. Você dá o último minuto aos 18, não aos 19. O último minuto deles de volta da sala. Tá bom. Então, vocês querem que puxe 14h10 e eles vão estar de volta 14h11. Isso. Tá bom. Então... Só para eu poder estar controlando. A Terezinha Sampaio está dizendo que vai sair, não sei de que grupo que ela tá, mas ela deve ter falado com o povo lá. Tem uma pessoa, Jorge, eu acho que está na sala. Tá tentando conexão, né? Deve estar com algum problema, porque ele não conecta, fica só nesse connecting to áudio aí direto. Né? Já tem uns 3 minutos.
E a pergunta da Carla você anotou aí para que já estava lá para cima, né, Eva? Sobre os marcadores MCC. É. Porque quem não está acostumado a trabalhar com marcador leva tempo. É um exercício que leva tempo. Sim, sim. Você não... É muita nuance. Enquanto você... O que a gente podia fazer, Valéria, pedir, enquanto você pede para eles irem colocando a resposta no chat, eu já posso ir respondendo a Carla. Tá? Porque é uma resposta simples. Val, obrigada por tudo, hein? Aquela última correção, eu nem estava contando. Mas eu ia ficar agoniada, meu lado, pelo amor de Deus, a gente planejou tanto, mas Rafa foi parceirona, a gente se desmanchou ontem e demos conta. Muito obrigada, muito obrigada. E eu fui respondendo assim, monossilabicamente, porque estava corrido aqui também. Mas deu tudo certo, graças a Deus. Gente, eu estou puxando ele de volta, tá? Tá ótimo. joia. Você vê que é pouco tempo. A irmã tá voltando. Oi, João, vicarinha do João. Oi. Tudo bom? Deixa eu botar no despertador. Isso aqui parece brincadeira de criança, igual assim, um monte de telinha surgindo e todo mundo voltando. É uma delícia olhar vocês voltando. As crianças voltaram infelizes, viu? Viu, Valéria? Ai, a gente adorou nosso grupo, tá? Nosso grupo era muito legal. Boa. A gente volta tudo em foto 3x4, né? É. Lembra aquele monte de fotinho 3x4? Wang, você me avisa quando todos estiverem?
se já estamos, se ainda falta. Parece que acabou de chegar os últimos aqui. né? Não, peraí. Gente, não sei se a pessoa caiu, voltou, mas parou de mudar os números. Já tá todo mundo aí. Tamo aqui. Então, gente, o que a gente vai pedir? A gente vai pedir que agora um representante de cada grupo coloque lá no chat pra gente o texto que vocês prepararam, tá bom? E enquanto vocês estão colocando, a Eva vai responder a pergunta da Carla Zana, nossa aniversariante querida, né, sobre por que não existem os marcadores MCCs e se seria uma inconsistência, né? Passa a bola aí, Eva. Olha, a ICF fala em criar os marcadores MCC, mas é um trabalho, parece que muito difícil, eu não sei. Eu sei que existe essa conversa de ter como intenção também criar marcadores, porque existe bastante subjetividade na avaliação MCC, mas os comportamentos MCC são tão mais sutis de descrever que leva mais tempo, né? Mas existe sim essa intenção, isso é um passo adiante. Lembrando que todo mundo que está envolvido também em escrever esse esforço de criar os marcadores PCC, etc., tudo isso é feito por voluntários, gente. E a ICF também quis fazer uma curva de aprendizado sobre os marcadores PCC antes de avançar para o NCC. Então, não está pronto, não quer dizer que não vai ter. Obrigada, Evinha. É que essa questão é uma questão que me ronda já faz pelo menos uns 3 anos, desde a minha última atualização aí do meu PCC, eu perguntei e a resposta era parecida com essa, mas ok, tá claríssimo. Eu só queria saber se por conta justamente dessa sutileza poderia ser improdutivo formatar os marcadores, era isso. Só para vocês compreenderem, o trabalho de revisar os marcadores a partir das competências levou meses. E os marcadores só passarão a ser usados para gravações a partir de meados ou final do ano que vem. As competências já entram em vigor, mas os avaliadores têm que ser treinados nos novos marcadores. Então, para compreender que nos bastidores tem muito trabalho que não aparece também, tá? E a discussão sobre a linguagem leva muito tempo. Tanto que hoje atualizaram a tradução dos marcadores. Bom, então eu vou começar a ler aqui, já vou comentando. O primeiro case, a aprendizagem foi mais adaptativa, e no segundo, a aprendizagem foi mais generativa. Gravação 1, parece focado na solução do problema. Parece focado no coach. Dá a impressão de que cada fala na gravação do 2 exemplifica em ordem um dos marcadores. Na primeira, foco no como. Na segunda, foco na aprendizagem. Os verbos utilizados na primeira vão mais para a ação e na segunda vão mais para a reflexão e aprendizado. Na segunda, foco no aprendizado e na parceria, na relação, fortalecimento da parceria e a importância do quem, maior do que o que na ação. Coach no controle, motorista, no áudio 1, foca no que? Tira a autonomia do cliente, requisita a ação, áudio 2. Coach parceiro, no banco de passageiro, foca no quem? Facilita o aprendizado, amplia a consciência. Foco na parceria e autonomia para impulsionar o cliente para suas próprias ações e aprendizados, naquilo que faz para ele, cliente. Áudio 1, marcadores mais ACC, áudio 2, mais PCC. Eu estou olhando tudo para ir comentando de uma forma consolidada os comentários de vocês. Mas legal, muito gostoso ver vocês se debruçando nesse trabalho. E eu espero que tenha sido útil. No áudio 2, observamos foco no quem, nos aprendizados e na parceria. O áudio 1, foco na situação como uma condução diretiva do coaching. Vocês vão percebendo, vocês foram percebendo as mesmas coisas, né? Coaching 1, nível ACC, focado na performance, no protocolo, no script, no produto versus no cliente, exatamente.
Áudio 1. Coach em relação de superioridade conduzindo o processo, foco na ação. Áudio 2. Coach em posição de igualdade no contexto e situação do cliente. Foco na ampliação de consciência do cliente com olhar para quem é o cliente. As ações saem mais naturalmente. O coach buscou a melhor forma do cliente se responsabilizar por si mesmo. Coaching 2, nível PCC-MCC, focado no quem, no aprendizado, no processo, na pessoa. Responde ao que o cliente trouxe. Coaching 1, nível ACC, focado no que, na performance do coach, no protocolo, no script, no produto, no cliente. Áudio 1, parecia um telefonema, baixa parceria, diretivo e focado na definição do que fazer e tchau. É isso mesmo, e tchau. Os marcadores da competência 8 podem ser observados no segundo áudio, quando o coach convida o cliente, abre espaço para o cliente conduzir a sessão, refletir sobre si mesmo. No áudio 2, observamos o foco no quem. Nosso grupo. Usamos a metáfora do motorista, não foram os únicos. No primeiro caso, o coach está voltado para a ação, ele está no volante, conduz, induz. No segundo caso, o coach entra o volante ao cliente, senta, eu acho que deixa o volante ao cliente e senta no banco do lado como carona e cria espaço para reflexão e ação do próprio aprendizado. Áudio 1. O coach parece estar focado na definição e compromisso em implementar uma ação. Áudio 2. O coach foca muito mais sobre os aprendizados e a exploração da situação do cliente, parceria clara, nem precisa de cobrar como Zap. Aliás, não pode e não deve, né? É claro que não precisa mesmo. Muito bom. Aprendemos que a linguagem com foco na aprendizagem aprofunda as reflexões do cliente, desenvolve o quem e amplia a avaliação. O primeiro áudio estava em um nível ACC com foco no o quê. Existia um script a ser cumprido. O segundo áudio estava focado no quem. Todos os itens dos marcadores estavam presentes. O foco era no processo. A parceria estava presente o tempo todo. Grupo 5. Considerando os marcadores, observamos na segunda gravação uma parceria mais efetiva, onde o coach respeitou a agenda do cliente, respondendo ao que o cliente ofereceu. Também houve apoio à autonomia, o que gerou mais confiança, reflexão e consciência. Foco mais no ser do que no fazer. Áudio 2, parceria presente nas reflexões, mesmo que em poucos pontos, mas foi mais empática na busca de ajuda e aprendizado. No primeiro áudio, o coach direcionou, e no segundo, a cliente foi a protagonista. Ficou no quem, no segundo, e não no que, como no primeiro. Riqueza de aprendizagem no final. Muito bem. Então, o segundo áudio mostrou o coach respondendo ao que o cliente estava oferecendo. Então, vou pegar a dica desse último aqui. O segundo áudio mostrou o coach respondendo ao que o cliente estava oferecendo. Eu tinha deixado a cola para vocês e que bom que vocês pegaram. Gente, a gente fez um exercício, então vocês viram que houve uma consistência bastante grande nas respostas de vocês. Realmente, o primeiro áudio é um nível ACC, ele passaria para ACC. Ele está focado no quê? O segundo áudio está focado no quem, é um nível PCC, já caminhando para MCC. Ele ainda tem tem uma pergunta que foca mais no quê, mas ele já está muito mais no quem do que no quê. Então, você já vê claramente essas duas distinções. A questão da metáfora que vários grupos trouxeram, do passageiro e motorista também. A questão da superioridade, da autonomia, vocês pegaram também. Então, basicamente, vocês perceberam como é que a gente lê. Mas eu queria dar uma dica. Nós, quando criamos esse exercício, nós fizemos de propósito, e vocês têm esse material, para voltar depois do nosso webinar e reexaminar. No primeiro, ele faz as perguntas que estão nos marcadores. Mas não em resposta ao que o cliente oferece. E eu queria dizer para vocês o seguinte, eu atuo como assessor independente desde 2009. Os marcadores só entraram em vigor em 2014, né? Então, eu ouço muito gravação em vários idiomas, porque além de eu fazer avaliação original em inglês e português, tem muitas línguas que não têm acessos suficientes. E alguns acessos se disponibilizam a ouvir com transcrição em inglês, que é o meu caso. Então, o que eu vou falar se aplica ao mundo inteiro. E é muito importante. A quantidade
de vezes que a gente ouve gravações para PCC, seguindo o roteiro como fosse uma receita de bolo e fazendo as perguntas com aquela linguagem, é impressionante. E é isso que a gente queria evidenciar. Você pode usar os marcadores como um roteiro, mas se fizer isso e não responder ao que o cliente oferece e não criar uma linguagem de parceria que venha do seu coração, você vai cair no nível CC. Não adianta olhar para os marcadores como um script. Agora eu vou fazer essa pergunta. Vocês podem voltar lá e olhar. Ele fez a pergunta dos marcadores. E ele estava tão preocupado com o roteiro, como vocês disseram, ele foi seguindo o roteiro dos marcadores PCC, que ele nem ouve, ela, no caso, a coach, nem ouve a pessoa dizer, na verdade, eu tenho medo de perder cliente. Não responde. O cliente dá um presente para o coach e o coach, tão preocupado que estava com o roteiro, passa batido, não ouve e não responde. E depois vocês podem perceber também, de propósito, quando a gente estava batendo esse bate-bola, tem uma intervenção que é uma oferta da coach para a sua cliente. Ela faz o que antigamente chamava comunicação direta. Ela faz uma afirmação que hoje, nessa mudança de ordem das competências, né, nessa simplificação, ela hoje está em evoca conscientização, porque perguntas e comunicação direta foram todas parar em evoca conscientização, junto com o criando consciência. Por quê? Porque as perguntas e os comentários são para gerar consciência. Então, tem uma competência no evoca conscientização, que é a 7.11, diz: sem apego, compartilhe observações, ideias e sentimentos que têm o potencial de criar novos aprendizados para o cliente. Então, nesse roteiro, a gente fez questão de colocar uma comunicação direta para quê? Que agora não é mais comunicação direta, né? Uma oferta, uma observação que o cliente, que o coach oferece sem apego para quê? Para mostrar que a qualquer momento é momento de fazer isso, que não tem ordem. Que a tua intervenção não se faz só com perguntas. Isso é um outro erro que a gente vê bastante nas gravações. Falta ao coach oferecer o que ele vê. No espírito de parceria, sem apego. Mas a gente vê ali o potencial que aquela fala que a coach faz de uma equação. Bom, então eu estou ouvindo que você diz sim para o outro e não para você. Essa equação faz sentido? Se faz, o que ela gera de aprendizado? Por quê? Porque é sem apego que a gente oferece para gerar aprendizado. Então, a pergunta vai sendo feita assim. E um último comentário desse tricô, no final, ela celebra e convida para o encerramento, naturalmente, pegando uma deixa, que a cliente diz assim, aquilo que me nutre, eu vou ter tempo para aquilo que me nutre. E aí a coach diz, bom, então que legal. E falando no que te nutre, ela vai costurando o que a cliente oferece para ir encaminhando as falas, mas ela não segue as perguntas do roteiro. Então, é isso que a gente vai convidar vocês. Depois vocês vão lá e olhem. Na gravação 1, ele usou as perguntas do roteiro. E era isso que a gente queria demonstrar. Se usar como roteiro, vira CC. Com isso, tem mais pergunta ou a gente está indo... pergunta como é que seria no MCC. Uma das pessoas que foi, eu vou pedir desculpa que eu não gravei quem foi, mas que pergunta se teria alguma dica do PCC para o MCC, o que mudaria, né? Uma versão dessa resposta aí, o nosso roteiro 3, o que teria de diferente? A exploração da autocobrança, não haveria direto uma negociação com a autocobrança, porque o negociar é um mover para ação, é um o quê? Quando o coach pergunta o que você precisa negociar, é uma ótima pergunta, já não está dizendo que está errado, mas um coach MCC não iria, né? Ele abriria a caixinha da autocobrança.
E como é que a tua cobrança está te ajudando aqui? O que você agora, né, exploraria esse insight de quem é ela que ganha, e aí o que você quer fazer com ele? A gente iria por um outro caminho a partir da fala da autocobrança que está por trás do medo de dizer não, porque tem um medo, atrás do medo tem um outro, e tem um outro, tem um outro. Então a gente vai abrindo essas caixinhas, né? O cliente vai oferecendo, a gente vai seguindo, sempre pedindo permissão. Mas a pergunta, o que você gostaria de negociar, é uma pergunta que leva para o fazer, né? Perfeito. E essa foi a pergunta que veio da Zilá e veio da Mariane Ortiz, as duas fizeram a mesma pergunta. A gente aqui... Tá? Aí são comentários, eu acho que a gente pode passar, então, para o Paulo, para a gente fazer a reflexão final, Eva. Depois você volta e fecha para a gente. A gente está bem no finzinho do tempo, pessoal, estamos quase lá para chegar. Pode ser? Tá, então eu nem vou ler os comentários, depois eu leio. O Paulo vai ler. Para quem não sabe, eu estou em Berlim. Eu tomei uma decisão em 3 semanas e vim com 2 malas. Eu tenho um escritório cheio de livros. Eu vim com 6. Este é um dos meus livros escolhidos, A Alma Imoral. Eu só queria deixar para vocês o quanto ele é especial, para ele estar na minha lista dos 6 livros. E a gente escolheu, Paulo vai ler para vocês aí um trecho que a gente gostaria de usar para encaminhar, né, Paulo? Como é que você falou, Paulo? Encaminhamento? Depois dessa reflexão, como é que a gente vai lá para fora refletir? Nos comentários rabínicos, um pequeno ato falho tem interpretação interessante. Quando Moisés se aproxima do faraó para pedir-lhe que liberte seu povo, o faraó do Egito faz um desafio. Mostre-me algo que te surpreenda. Os rabinos logo perguntam, não deveria ser, mostre-me algo com que eu me surpreenda? E logo respondem, esclarecendo que o faraó era um homem muito esperto e vivido e que sua pergunta era correta. Se Moisés é alguém que deve ser respeitado, tem de mostrar que é alguém que se surpreende, e não alguém que surpreende os outros. Surpreender-se é, na realidade, a maior prova de poder de um ser humano. Surpreender-se a si mesmo é ser um mago diante daquele que nos julgamos ser. Maravilha. E passa a bola para a Eva fechar e aí a Wang. Estava começando a ler os comentários aqui. Eu espero que tenha sido útil. Muito obrigada. Vocês foram maravilhosos. A gente ficou feliz de ver que vocês aproveitaram o exercício. E a gente se vê em breve. Muito, muito obrigada. Sucesso. Obrigada mais uma vez, ICF Brasil, ICF Brasília e todas as pessoas que as representaram. Gente, fechando com chave de ouro. Obrigada, viu? Muito bom. Obrigado, Eva. A Wang vai encerrar, não fujam não, que a Wang vai dar um recadinho para vocês. E apesar de estar todo mundo agradecendo lá, os slides estão lá. Mas a gente passa para a ICF Brasil tudo para enviar por vocês depois por e-mail, tá bom? Bom, pessoal, oficialmente, então, com este webinar, nós estamos encerrando a série de 8, né, das competências atualizadas da ICF. Espero que tenha ajudado vocês, instrumentalizado vocês para quem ainda não tirou a credencial, tenha ganhado coragem para isso, e quem, né, já tirou e precisa renovar também, né? Lembrando mais uma vez que a gente vai subir tudo para o YouTube, tá? Então, todos os associados já recebem automaticamente. Quem não for associado à ICF Brasil, é só enviar um e-mail para o desenvolvimento. Bom, aí o recadinho muito rápido que eu quero dar para vocês é que, além de fechar essa roda de webinars, nós temos a oportunidade de fechar este ano com chave de ouro no evento dos dias 26 e 27. Quem ainda não viu a programação tem que ver. Tem que compartilhar com seus clientes, porque este evento não é fechado somente a coaches e nem somente a associados. A ideia foi de responder a uma principal questão. Como é que a gente está vencendo o desafio, né, de desenvolver pessoas
para esse mundo todo, que já é muito real, acelerado, mas que continua em mudanças, né? Então, o que a gente vai encontrar pela frente? E como é que a gente resolve esse desafio? Então, seja você coach, consultor, RH, decisor, contratante, você precisa conhecer e se atualizar para que a gente consiga continuar sendo relevante enquanto profissional. Então, a ideia é esta, e vocês vão ver que a programação ela envolve muitas coisas, mas, como sempre, a ICF, né, gosta de números, cenários, tendências. Temos o pessoal do LinkedIn e o pessoal da Global, né, cada um falando das suas próprias pesquisas para poder ver as tendências em relação ao ser humano e em relação a competências. Vamos ter cases de diversidade, de empresas premiadas, vamos ter mesa redonda de grandes empresas para ver as soluções, o que eles estão fazendo com as pessoas deles, e vamos ter a mesa de empresas inovadoras. Inclusive, última notícia, fechou ontem à noite, né? Para quem trabalha muito ontem à noite, até meia-noite eu estava com um fornecedor e com a Gillian. Imagina a loucura que é isso, né? Pois é, e fechamos a iFood, que vai estar nessa mesa de empresas inovadoras também. E todos voltados para as pessoas que têm acesso direto, que trabalham com desenvolvimento de pessoas. Tá incrível a programação e vamos fechar enquanto família ICF, então, o ano com a barra lá em cima. Espero vê-los. A última palavra está no chat, tá, pessoal? Então, nossa, eu espero vê-los muito em breve. Sim. Posso fazer uma perguntinha que eu coloquei e já se perdeu? A gente pode compartilhar os seminários com quem é credenciado, mas atualmente não está associado? Tá, você fala dessa série de 8 competências? Sim. Isso, tá. Sim. Joia, porque obrigada. Porque o evento dos dias 26 e 27, dias inteiros, sim, não será compartilhado, tá? Tá bom, fechou. Obrigada, viu? Faça um arrastão, gente. E no mais, quero agradecer a todo mundo, gente, por essa jornada incrível, porque muitos de vocês eu estou vendo em todos os webinários, né? Gente, isso é um comprometimento, assim, incrível com a excelência, com ser o melhor coach que a gente possa se tornar. Isso é incrível, viu? Obrigada por esse convite. Tira uma foto, Yang. Bom, eu tirei alguns prints, mas eu acho que é melhor... Era para arquivo interno, né? Não era para publicar. Mas... já que o pessoal perguntou, então, se quiserem tirar print, quem quiser, pose. Quem não quiser, fecha a câmera, tá bom? E aí fica à vontade, quem quiser tirar, quantos prints vocês quiserem tirar. Eu quero. Tem alguém perguntando se o evento vai ter CCEU. Vai, né? Eu estou dizendo aqui, mas só para dizer, vai, né? Vai, mas não são todos painéis que vão conceder CCEU, tem que estar de acordo com as regras, né? E serão do tipo RD, tá? Tá. Pronto. Beijo, beijo, Evinha. Tudo de bom. Muito obrigada. Participando. Obrigada, gente. Eva, tchau, pessoal. Gente, bom final. Tá? O pessoal ver do vocês. DF. Muito obrigada, pessoal. Obrigado. Parabéns para o Gente, aniversariante. parabéns, Tchau. obrigadão. Parabéns a todos. Tchau, tchau. Tchau. Parabéns, obrigada. Tchau, obrigada. Tchau, Eva. Tchau, obrigada. É mitíssima, obrigada. Balô, é mitíssima.